Fala galera, tudo bem? Essa aqui é a continuação do vídeo aí com a explicação sobre o câncer, tá? Como surge o câncer? Então você tem os genes, arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Tem o DNA, informação genética, passam informações para o funcionamento da célula. Aí tem a mutação genética, alterações no DNA dos genes. Tem o proto-oncogenes, genes especiais inativos em células normais. E oncogenes, proto-oncogenes ativados, responsáveis pela cancerização das células normais. Como se comportam as células cancerosas? Multiplicam-se de maneira descontrolada, têm capacidade para formar novos vasos sanguíneos, que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolados. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Adquirem a capacidade de se desprender do tumor e de migrar. Chegam ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, através desses, disseminam-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as metástases, que a gente falou no início da aula anterior. Menos especializadas nas suas funções do que as suas correspondentes normais. Como é o processo de carcinogênese? As células sofrem o efeito dos agentes cancerígenos ou carcinógenos. Nesta fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Estágio de promoção, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos, classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Estágio de progressão. Caracteriza-se pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos 3 estágios da carcinogênese: multiplicação descontrolada de células alteradas, acúmulo de células cancerosas e tumor. São as etapas aí. Tipos de câncer. Linfomas. Linfoma é todo tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O sistema linfático é constituído por gânglios interligados pelos vasos linfáticos, que atuam na defesa do organismo contra infecções. Exemplo: pescoço, axilas e virilha, amígdalas, fígado e baço. O tumor tem início quando há uma multiplicação desordenada das células do sangue relacionadas ao sistema imunológico. Linfócitos. Principais sintomas: aumento progressivo e indolor do abdômen, aumento progressivo e indolor dos gânglios, ínguas, febre persistente sem evidência de infecção, suor noturno abundante, perda de peso relevante, coceiras pelo corpo e cansaço. Leucemias. A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, leucócitos, de origem, na maioria das vezes, não conhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células jovens, blásticas anormais, na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais. A presença das células anormais prejudica ou impede a formação na medula, dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. O tipo de leucemia mais frequente na criança é a leucemia linfóide aguda ou linfoblástica. A leucemia mieloide aguda é mais frequente no adulto. Quais são os sintomas? Falta de apetite, comprometimento das ínguas, aumento do baço e fígado, dor nos ossos ou nas articulações, palidez, manchas arroxeadas na pele,
Sangramentos não ligados a traumas e febre, né? E febre. Neuroblastoma, tumor de gânglios simpáticos. Os neuroblastomas se originam de células responsáveis pela formação de partes do sistema nervoso. Pode ocorrer em diversas áreas do organismo, desde a região do cérebro até a área mais inferior da coluna, incluindo todo o abdômen. Temos o tumor de Wilms, né? Tumor renal. É o tumor renal mais comum em crianças, correspondendo a 94% dos casos de câncer renal em crianças com menos de 15 anos. Normalmente, o tumor somente se desenvolve em um rim, mas em um pequeno número de casos pode atingir os 2 rins. O primeiro sinal normalmente é a presença de uma massa no abdômen lisa e firme, não dolorosa. Também pode ser comum apresentar sintomas como dor no estômago, febre, sangue na urina ou pressão arterial alta. Retinoblastoma, tumor da retina do olho. É um tumor que se desenvolve na retina decorrente da mutação de um gene. O sintoma mais frequente é a leucocoria, um reflexo branco amarelado na pupila causada pelo tumor localizado atrás das lentes, conhecido mais popularmente como olho de gato, tá? Temos o osteosarcoma, tumor ósseo. O osteosarcoma é o mais comum dos tumores malignos primários dos ossos. Costumam atingir as extremidades dos ossos longos. Na maioria das vezes, acomete o húmero e a tíbia proximais e o fêmur distal. Os sintomas mais comuns são dor localizada e inchaço do local. As metástases ocorrem principalmente para pulmões e outros ossos e geralmente dão pequenos sintomas desde um estágio precoce da doença. Continuando aqui, tipos de câncer, né? Sarcomas são tumores de partes moles. Em geral, sarcomas de partes moles recebem o nome do tecido onde se originam. O mais comum é o rabdomiossarcoma, sarcoma do tecido muscular estriado. A maioria dos tumores localiza-se na região da cabeça e pescoço, seguido da região gênito-urinário e extremidades. A primeira manifestação da doença se dá pela presença de um tumor, e os sintomas decorrem de sua localização. Ordem de incidência do câncer no Brasil. Entre as mulheres, o primeiro é o câncer de pele, em segundo lugar, o câncer de mama, em terceiro lugar, colo do útero, quarto lugar, cólon e reto, e quinto lugar, o estômago. Né? Nos homens, primeiro lugar de ocorrência de câncer, primeiro é o câncer de pele, segundo, próstata, terceiro, pulmão, quarto, estômago, quinto, cólon e reto. A fonte é do Instituto Nacional de Câncer. Quimioterapia. A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos chamados quimioterápicos no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos. Quando aplicada ao câncer, a quimioterapia é chamada de quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia antiblástica. Foi um resuminho, tá, pessoal? Futuramente eu vou falar mais um pouco desse assunto. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Curtam o canal.